Olá, e o nosso Papo Cidadão é com Suhaila Hollenberg. Ela é coordenadora da Sala REURB, Regularização Fundiária Urbana e Rural da Prefeitura Municipal de Extrema. Trazer informações importantes para a nossa população. Eu recebo aqui no estúdio a Suhaila. Tudo bem? Seja bem-vinda, Suhaila. Obrigada, boa tarde, Leonardo. Obrigado. Satisfação em estar aqui com vocês. Muita informação importante para a nossa população. Muita. E eu sei, ela vai me dar um spoiler aqui já, porque eu sei que está acontecendo um projeto super importante, que é o itinerante, o REURB itinerante. Mas vamos primeiro explicar para as pessoas o que é a Sala REURB e qual que é o principal objetivo desse programa, Suhaila, para as pessoas entenderem melhor. Bom, a regularização fundiária urbana é um projeto assim extensivo, né, de origem do governo federal, e ele vem para tratar situações relacionadas ao parcelamento de solo, né, e também as edificações e demais licenças que precisam ser conferidas pelo poder público para que a gente tenha uma cidade mais organizada. Né? Em letras gerais, essa lei, que é a 13.465 de 2017, ela tem a premissa de regularizar o território do município. Entendi. Você falou sobre regularização, logicamente isso traz benefícios para a nossa população de uma forma geral. Mas quais são essas benfeitorias fundiárias? Por exemplo, Suhaila. Vamos lá. Essa regularização fundiária, né, é organizar esses espaços, essas áreas, esses perímetros de terras. Eles só poderão ser realizados quando houverem edificações com famílias, né, ocupando esses imóveis, essas residências, e vai transformar, né, esse núcleo informal em um núcleo informal consolidado. Então, existem alguns marcos temporais, alguns requisitos das leis, que vão dar a roupagem necessária para que esse projeto ele seja realizado pelo poder público ou pelo interesse do particular. Pode ser requerido pelo beneficiário, o ocupante, pode ser requerido pelo Ministério Público, por advogados, né, por associações ou instituições de cunho habitacional. Então, são poucas pessoas legitimadas para propor esse projeto. Mas, uma vez que eles sejam propostos, o poder público tem a obrigatoriedade de analisá-los, complementá-los e aprová-los. Adequá-los, né? Adequá-los, muitas vezes, porque essas peças são muito complexas. Nós estamos falando aí de um trabalho que envolve levantamento topográfico, georreferenciado, que é isso que a gente já está ouvindo aí a respeito do INCRA, que todo mundo que tem terra rural vai ter que georreferenciar. Nós estamos falando de levantamento de engenharia, né, com responsabilidade técnica. Então, o engenheiro civil, ele tem que fazer 4 pranchas de projetos urbanísticos, de quadras, do parcelamento de solo propriamente dito e do perímetro que essa área ocupa. A gente tem que determinar se serviços essenciais estão aplicados, se serviços públicos, né, destinados à coletividade, como saúde, educação, se encontram à disposição, se existem áreas institucionais, né, áreas verdes, como é que nós vamos proteger essa área verde que está ali. Então, tem um caráter ambiental, forte, social, né? Um caráter ambiental, social e urbano, de desenvolvimento de política urbana muito importante, né? E a gente não pode deixar de falar da saúde pública, porque tudo isso vai converger. Impacta direto, né? Vai impactar diretamente para a saúde da coletividade. E não é uma lei, Léo, que vai realizar a regularização individual da propriedade. Não. Porque a gente pode se confundir nesse momento e falar assim, nossa, mas isso se assemelha a uso capião. Existem vários institutos de regularização imobiliária. Mas a regularização fundiária, ela é diferente. Por quê? Ela atinge a coletividade. Então, ela começa a compreender que o desenvolvimento urbanístico é necessário porque a gente precisa trazer essas pessoas excluídas da cidade para dentro da cidade. Porque nós temos aí uma característica que é a cidade legal, que é aquela tutelada pela 6766, com as regras, com as leis, que acontece, né, em várias cidades do país, com, né, o plano diretor, e temos também a cidade que é a ilegal,
que é onde está alocada essa população excluída, que não só excluída do formalismo da titularidade da propriedade, que nós vamos falar um pouco especificamente, mas está excluída também dos serviços que uma cidade deve ter. E esse serviço, como você me perguntou, são os serviços de infraestrutura básica essencial, que qualquer comunidade precisa ter para ter dignidade urbana. Não importa o sexo, a cor, não importa quanto ganha, somos pessoas, né? Seres humanos. E todos nós, dentro da Constituição Federal, nós temos prerrogativas, né? Então, por que nós somos convidados aqui para falar dentro, né, da Câmara dos Vereadores, que tece processos legislativos para o município de Extrema tão importantes? Porque essa política, ela é de viés legislativa, ela tem uma força, ela vem a partir da lei e a sua aplicabilidade ela está dentro da lei. Então, essa infraestrutura está lá na lei que tem que ser criada. Tem que fazer o projeto urbanístico e tem que garantir que vai levar para o povo, que já está assentado ali, esse aglomerado de pessoas, né? E esse aglomerado de casas. A gente tem que garantir que vão ter melhorias para aprovar esse projeto. Com certeza. Melhorias ambientais. O que a gente vai tornar melhor daquilo que aconteceu, que muitas vezes aconteceu o desmate, aconteceu uma intervenção edilícia dentro da APP, no curso da água, aterramento, né, de nascente, às vezes está no topo do morro, às vezes está uma elevação acima de 45 graus, desrespeita, né, ali o meio ambiente. O que é que esse projeto urbanístico, ao ser aprovado, traz de melhoria? Então, a gente tem que trazer melhorias ambientais, a gente já tem falado agora sobre estudos sociais, porque além dessas questões da APP, nós temos também um detalhe muito grande que a equipe REURB tem agora falado com um pouco mais de zelo, que Extrema está inserida na unidade de conservação ambiental, e essa unidade de conservação que é de responsabilidade da APA Fernão Dias, né, tutelada pela APA Fernão Dias, que participa, inclusive, do plano diretor nos licenciamentos ambientais, tudo mais, junto com o IEF, né, e outros institutos, né, através da SUPAM, do nosso órgão regional aqui do meio ambiente. Tudo isso vai converger para proteger essa área, porque aqui é o bioma da Mata Atlântica, nós temos reserva da Mata Atlântica aqui no nosso município, né? Você pode ver que a gente vivemos em um vale, né, cercado por áreas de relevo, é uma cidade muito rica, né, de águas e de vegetação nativa, né? Então, garantindo essa parte do meio ambiente, a gente também vai andar juntinho com a infraestrutura essencial, que é essa chamada de abastecimento de água, esgotamento sanitário, a parte de drenagem das águas pluviais, o asfaltamento que tem que ser feito, né? As guias ou sarjetas, o devido asfalto, temos que fazer a iluminação pública e temos que também fazer a ligação domiciliar. Através dessa ligação pública, ela vai determinar que a gente faça os padrões, cada um vai fazer os seus padrões na sua casa, quando o projeto público estiver pronto, já executado, a Energisa vem, que é a nossa concessionária, e faz a ligação, cada um vai ter a sua conta de luz no seu nome, que é mais um requisito que comprova a posse e também determina a propriedade. Assim o correio funciona direito, as entregas funcionam direitos, as localizações funcionam, então aquela simples placa, denominação de rua, que é o começo de tudo, que muitas vezes ela é muito pensada pelo Poder Legislativo através dos nossos edis, ela vem para ajudar a desenvolver, né, através da nomenclatura dada do logrador público, mas ela por si só ela não resolve, né? Então a gente precisa trazer as concessionárias para perto, a Copasa por sua vez também, ou outra concessionária que assim se suceda, ou a própria Copasa que venha a regularizar para a gente essas situações via REURB, possa fazer esse projeto de esgotamento sanitário para a gente e esse tratamento de esgoto também.
Tudo isso vai converger para que a gente tenha um plano ambiental que vai justificar as melhorias e a gente vai dar condição para os nossos engenheiros da equipe REURB fazerem a aprovação com tranquilidade perante a todos os órgãos, dando legitimidade às pessoas. Bacana. Suhaila, assim, muito bem explicado, logicamente, importante para a população entender todo o funcionamento, né, dessa questão da regularização fundiária, que não acontece só no município de Extrema, mas a atual administração pública ela vem priorizando, vem colocando como pauta prioritária essa questão fundiária, que é tão importante e que acompanha esse crescimento do nosso município. Você explicou muito bem explicado, mas eu queria saber, Suhaila, para quem ainda está acompanhando a gente aqui, que tipo de imóveis que podem ser regularizados pelo programa, por meio do programa? Quais são os tipos? Bom, vamos lá. A titulação, né, ela vai caracterizar o ocupante daquele imóvel que está sendo diagnosticado pela equipe REURB. Então, qualquer imóvel que esteja abaixo do módulo rural, né, porque tem algumas restrições, a gente, pela REURB-S, que é o REURB social, também tem a REURB-E, que é a REURB especial, são modalidades. Sim. Aí. É muito processual, vou acabar não entrando muito nesse assunto processual hoje, de repente, para um segundo momento, a gente pode falar da parte processual. Hoje vamos falar um pouco sobre as regras gerais do direito, a funcionalidade, no caso, a funcionalidade, o objeto é central dessa política, né? Então, você me pergunta, repete para mim. Eu queria saber, assim, de que forma esse projeto atinge os diversos tipos de terrenos, quais são os tipos de localidades? Imóveis. Exatamente. Esses imóveis, eles vão estar... a característica dele até pouco importa ali no primeiro momento. A gente tem que identificar primeiro esse núcleo informal urbano consolidado. O que é isso? É uma vila, é uma comunidade de pessoas com adensamento de pessoas e adensamento de edificações. Por suas características, elas estão muito próximas. Elas são casas que são feitas para moradia mesmo. Elas podem também servir para a finalidade comercial ou até industrial dentro dessas áreas, o que é permitido a regularização fundiária também para unidades comerciais e industriais. Porém, o foco principal é atender a coletividade, a massa, as pessoas que querem regularizar o seu direito de moradia. O que elas conseguiram quando elas adquiriram aquele imóvel em caráter irregular ou clandestino? Vamos lá, vamos separar. Sim. Irregular é quando alguém vendeu, alguém quis parcelar aquele imóvel, mas não o fez dentro das regras da legislação vigente, Plano Diretor e 6766, que é a parcelamento solo. E aí, ela dividiu, como a gente fala vulgarmente, ela picou aquele terreno grandão, aquela gleba grande, que tinha uma matrícula, que era regular, e dividiu em vários pedaços de 250 metros, de 100 metros, de 300 metros, de 1.000 metros. Aparentemente eram para ser chácaras, porque está dentro da zona rural, mas depois há um reparcelamento em cima daquelas chácaras, pessoas que compraram milho revendem e reparcelam áreas menores. Nossa, vira uma bagunça. Então, assim, é um comportamento em cascata. Quando ele nasce, ele é difícil de ser interrompido. Por quê? Porque a pessoa, como ela adquire o imóvel de forma irregular, ela também acredita que se ela o fizer, ela vender e reparcelar, não acontece nada com ela e que ela adquiriu algo a título de boa-fé. Aquele negócio jurídico é celebrado muitas vezes entre as próprias partes, muitas vezes nem é feito através de imobiliárias, muitas vezes não são feitos através nem de um advogado, né? Não há a presença de uma autoridade competente, um profissional autônomo que domine, que consiga fortalecer o cidadão naquela aquisição. Então, como a gente tem aí um comportamento acelerado do crescimento desordenado da cidade, o que a gente percebe? Que esse comportamento individual da busca da moradia se fortaleceu às escusas mesmo do poder público. Muitas vezes ele é tratado diretamente entre os particulares. Então é entre vendedor e comprador. É o dono da terra que fala com aquele que quer comprar a terra. E aí é feito negócio de todo gênero. Troca-se carro por casa
por outra casa, terreno por casa, gato por lebre. Às vezes, a gente observa, tenho observado no setor, negócios bons, legais, que a pessoa possuía um imóvel legalizado e ela faz uma permuta e troca por um imóvel irregular. Ela não tem garantia jurídica e ela não consegue ter um alcance, talvez porque essas normas sejam muito complexas para o cidadão de bem, o cidadão comum, ele não consiga interpretar que é crime o parcelamento de solo, como ele consegue interpretar que é crime o homicídio. Né? Matar alguém é crime, roubar é crime, furtar é crime. Talvez a norma, por não estar muito bem trabalhada, né? Muito bem, em total convergência com todas as autoridades, né? Ela se frustre no meio do caminho. Então, é um grande desafio para o poder público executar essas políticas públicas, né, de desenvolvimento urbano. E mesmo porque cada caso é um caso, né, Sônia? Cada caso é um caso, cada terreno é de um jeito, a gente analisa no caso a caso, com as premissas processuais e técnicas ali, utilizamos bom senso, não visamos a vantagem pessoal de maneira alguma, seguimos regras básicas, se tiver só um terreno e for uma área que tem uma vegetação já consolidada, nativa, como é que a gente vai legalizar? A gente tem estudado bastante isso agora. A gente até quer legalizar, a gente entende que houve uma compra, né? Uma aquisição, tem até uma posse indireta de mais de 10 anos, 20 anos, mas tem uma mata nativa ali. Eu vou autorizar aquela regularização frente àquele lote, e aí será que a Secretaria de Meio Ambiente vai autorizar a supressão daquela vegetação? Diz o Código Florestal de 2012 que, a partir desse marco de 2012, não será permitida nenhuma regularização fundiária em cima de áreas protegidas. Correto, né? Então, assim, nós temos uma lei excepcional que está destinando a oportunidade, enquanto ela está vigente, para que os municípios e estados criem esse mecanismo, né, esse fluxo, e aprovem, e regularizem, e juntando todos esses elementos. Esse lote, então, muitas vezes vai ter uma casa que não está finalizada, vai ter uma casa que não segue os parâmetros urbanísticos e edilícios necessários da edificação. Então, a gente faz relatório de desconformidade. A casa não atende o tamanho, não tem os padrões... que são vários itens que estão no código, no plano diretor, que ele fala o potencial construtivo do lote, ele fala da área que tem que deixar aberta para poder fazer o escoamento natural da água, da chuva. Então, isso a gente pode abrir mão, flexibilizar bastante através da lei da REURB, né? E quando a gente está passando a regularização, a gente identifica aquela edificação e entende que aquela ali vai ter o habite, que ela vai ter o direito de moradia da forma como ela está aprovada. Mas se logo depois que a gente faz essa regularização e titula a pessoa com a matrícula, essa pessoa ela descaracteriza o imóvel, faz um acréscimo de cômodo, se ela faz da parte superior, eleva para um sobrado, ela começa a verticalizar, ela começa a fazer o quê? Novamente a padronizar aquilo que já estava fora do padrão, mas um dia foi regularizado. Então, você vai converger num outro problema. Que você falou, é a bola de neve. Que é o descumprimento. Então, além da gente regularizar aquilo que efetivamente está consolidado, que o poder público, através desses últimos anos, acabou não trazendo uma política eficaz para desenvolver essa regularização, porque a lei já é de 2017, a gente já podia estar um pouco mais avançado. A gente já podia ter aprovado muito mais loteamentos, ter regularizado a parte da infraestrutura de muito mais. Mas a gente não conseguiu ainda, porque realmente é algo que envolve inúmeros setores. Sim, então, pouco importa, Léo, até a questão de como está essa casa. Muito mais vai importar como que está este lote.
Nós vamos medir lote a lote. Nós vamos entender se ele está em cima de uma APP, se ele está em cima de um curso d'água, houve um aterramento, se esse solo existe um risco. É isso que a gente tem que olhar. Descumprir alguma regra, lógico. Se descumprir uma regra que seja uma regra muito grave de meio ambiente, aí a gente vai falar, puxa, isso aqui é perigoso, isso aqui esbarra na própria lei da REURB, então eu não posso seguir, não posso... A própria lei da REURB, ela tem suas certas limitações. Está acontecendo muito isso aqui em Extrema. Nós começamos a identificar por conta dessa vegetação mesmo. O nosso zoneamento, dentro do plano diretor e fora do plano diretor, as áreas rurais, tudo que é zona rural não é área urbana. Só que tudo que é adensamento de pessoas, que é um núcleo informal urbano, tem característica urbana e está dentro da zona rural, virou cidade. Então, aquele pedaço de terra virou cidade. Ele tem que ser trazido para dentro da cidade, para que seja colocadas as regras da cidade. Então, não adianta falar, eu mudei lá na zona rural, porque eu imaginava que eu ia ter um sítio, mas o senhor comprou um lote de 100 metros quadrados? Como assim? Tem características de cidade já, né? Então, assim, é muito sutil a formação, é muito sutil a formação desse núcleo, mas rapidamente você consegue identificar. Com 5, 6, 7 casas edificadas e próximas uma das outras, e potencialidade de parcelamento e já venda desses outros lotes, você já identificou que ele tem um parcelamento irregular. Então tem que ter medidas, e aí são medidas de 2 lados, aí é onde vai entrar uma outra política da RECURB, que é uma outra fase, né? Tem a fase de regularização, trazendo essas melhorias, mas tem a fase também, que é a fase do preventivo e do repressivo, que é aí que a gente encontra respaldo na lei penal, no artigo 53 da 6766, com apoio total ao fiscal da lei, que é o Ministério Público, à Justiça, né, através do magistrado que vai executar os processos, né, que também são proferidos, que são iniciados, né, ele vai proferir sentenças de processos iniciados, seja por denúncias, seja pelo Ministério Público, ou seja pelo próprio poder público, que identifica, né, aquele crime de parcelamento de solo. Os parceladores também serão chamados à mesa em determinado momento, né? Nós não vamos abordar muito essa questão aqui hoje, porque a questão do parcelador de solo, ela vai ficar num âmbito mais penal, aonde vai sofrer sanções de 2 a 5 anos de detenção. Temos aí prisão civil, multa, dano moral à coletividade. Então, aí nós deixamos à mão da Justiça e da doutora Rogéria, hoje um membro do nosso Ministério Público do município de Extrema, que ela segue uma política muito forte de desenvolvimento da cidade, do combate ao crime de parcelamento. Realmente, nessa política, ela é o braço direito do poder público. Ela abre os caminhos para que o poder público se fortaleça e tenha coragem de enfrentar esses desafios. Entendi. Soara, como é que hoje você que atua nessa área, coordena toda a questão da regularização fundiária urbana e também a rural, como é que você enxerga hoje o cenário latifundiário do município? Como é que se encontra hoje? Bom, a situação de moradia, nesse primeiros 6 meses de REURB, ainda é um pouco precoce para que eu não tenho um dado ainda consolidado, né, um dado que eu consiga para você números. Mas nós temos já, de uma forma geral, dentro do diagnóstico que a REURB fez para apontar soluções para essa problemática, nós identificamos a necessidade de conhecer o território municipal, identificar essas vilas e conhecer essas populações, essas comunidades. Então, a Sala REURB convida a população a vir conversar conosco, a trazer seus contratos, a procurar se informar se está na lista, né, do interesse público de regularizar, qual que seria o tempo próximo dessa regularização. Ela está convidada a vir conhecer esse núcleo, a gente faz um mapeamento e é geral, assim, a gente conversa com
advogados que estiverem a fim de fazer parte dessa política, de engenheiros, topógrafos, qualquer pessoa qualquer cidadão da comunidade extremense está convidado a chegar à sala REURB, falar com a equipe técnica para saber sobre aquele imóvel dele, individual, se está inserido num núcleo informal e se será objeto dessas políticas. Entendi. A gente percebe que existe um esforço muito grande, Suhaila, por parte do Executivo, né, via REURB, para que essa regularização aconteça de forma efetiva, de maneira muito concisa e muito objetiva, para que a população, né, o cidadão, ele tenha o seu pedaço de terra ali, o seu imóvel regularizado. Mas a gente sabe que existem ainda desafios a serem enfrentados. Quais são esses principais desafios que vocês da REURB encontram no caminho aí? Para mim, o maior desafio é seguir a questão processual de forma fidedigna. Entendi. Então, como eu coordeno a partir do ponto de vista processual desse projeto, então a primeira coisa é atender a todos os requisitos legais da legislação, da REURB, entender que é uma legislação especial que se sobrepõe à regra geral, que é a regra de parcelamento de solo, e também a regra do plano diretor, entender que ela é especial porque ela não é antecedente ao licenciamento ambiental, ela é e ao licenciamento, né, do planejamento do loteamento. Ela é posterior. Então, as edificações, né, a consolidação desse núcleo acontece primeiro e somente anos depois é que se vai buscar a oportunidade, os meios de se regularizar. Então, entender que a gente vai ter que analisar sob a ótica somente da REURB. E, claro, levando em consideração a Constituição Federal e algumas proibições que são de ordem maior, né? E outros desafios fora da questão processual e da questão legal é realmente persuadir essa população que está inserida nessa comunidade, fazendo-as entender que elas estão sim excluídas e que nós estamos sim as convidando para participar desse processo. É um processo de participação popular, porque a gente vai cadastrar individualmente cada uma desses ocupantes, e vamos entender qual que é a renda dessas famílias para a gente poder dar o direito de emolumentos gratuitos. Ela não vai ter custo com o cartório de registro de imóveis na aquisição da sua matrícula, que é o produto final, é a titulação, então ela não vai estar pagando, né? Então, olha para você ver, ela adquiriu um imóvel irregular, tudo bem, ela não pagou imposto, tudo bem, ela não fez escritura, tudo bem, olha quanta coisa ela passou. Só que no final, ela vai ter direito de receber essa matrícula a partir dessa regularização? Se sim, como é que a gente vai garantir que isso está corretamente auferido? Se não, se caiu no REURB, porque ela tem acima de 5 salários mínimos, a renda familiar dela é acima de R$ 7.500, basicamente, ou então porque ela já possui um outro imóvel em seu nome, então ela não faria jus ao social, então ela faria jus ao especial. Ainda que todo o projeto seja feito sob a modalidade social, né, e seja executado pelo poder público, e depois passada essa conta para o parcelador através da justiça, que são outros detalhes, essa pessoa, eu tenho que garantir que ela vai ter acesso a esse título de propriedade dentro da legalidade, na forma da legislação. De maneira efetiva, outro desafio que eu vejo é realmente converger as autoridades, todas elas, para dentro desse processo. Então, quando nós iniciamos esse processo, nós conversamos primeiramente com a Câmara dos Vereadores. Eu fui até a presidência do vereador Rafael Souza Lima, para me abrir as portas, para que eu pudesse conversar com todos os vereadores, para que eu pudesse explicar essa política e convidá-los a participar, porque o gabinete da vereança, ele é a porta principal de entrada do cidadão.
Então, se o cidadão ele não vai até a secretaria competente, até porque ele não conhece muitas vezes esse direito do parcelamento de solo, da questão da necessidade da licença de edificar e da licença de parcelar esse solo, ele vai atrás do vereador. Ele tem mais intimidade, ele tem mais tato, né? Porque o vereador está mais próximo do povo. Então, o vereador, eu comecei com eles porque eu precisava realmente colocar a vereança no bojo do projeto, a importância. E fui lá pedir o brasão da Câmara Municipal, todas as ferramentas de comunicação da Câmara, as ferramentas publicitárias. Você, né, Leonardo, tem me ajudado nesse sentido, eu agradeço muito, porque o desafio maior é levar a comunicação para o povo. Com certeza. Então, nós temos as ferramentas de diálogo com a população através do portal da transparência, do site da prefeitura, dos canais de redes sociais, que é o Instagram hoje em dia, tem o Facebook ainda, né, mas muito forte o Instagram. Nós estamos falando por lá, mas nós estamos falando de uma população que às vezes nem acesso à internet tem. Nós estamos falando de uma população que às vezes já alcançou a idade, né, a maioridade, os 65 anos, já são jovens senhores, que nem lidam com o celular, que muitas vezes têm pouca leitura. Não tem tanto acesso à tecnologia, não né? tem acesso. E como é que essa informação vai chegar até vai eles? chegar? Será que essas pessoas ainda lêem jornal? Então, o próximo passo, até gostaria de usar esse canal de transmissão aqui, é pedir acesso, né, e gostaria de ser convidada pela REURB para falar de forma institucional em nome do município de Extrema. Para que a gente possa falar na rádio, nos jornais, em todos os canais de veiculação, né, de radiodifusão aqui no município de Extrema, e depois conseguindo até alcançar de forma regional canais grandes, né, para que a gente consiga também alcançar outros estados, porque nós também temos informações desviadas que chegam a outro estado, porque nós somos grandes recebedores de munícipes migrantes do Nordeste, de outras cidades de Minas Gerais, estado de São Paulo, quer dizer, todos os estados do Brasil. Extrema recebe hoje. Aqui é um celeiro multicultural de grandes pessoas, né, e profissionais que vêm aqui para tentar a vida, haja vista que nós somos um polo logístico industrial, né? Então, essa questão da moradia, ela é obviamente necessário para essas pessoas que estão chegando à Extrema e estão encontrando dificuldades de se acomodar. Então, o principal desafio aí também é trazer educação, né, a educação acerca dessa política, dessa organização territorial, para que as pessoas realmente conheçam e os seus direitos, mas conheçam também os seus deveres enquanto coletividade, né? Fora isso, aí nós vamos ter aí também a necessidade de paralisar novos loteamentos irregulares. Então, a gente vai ter que converger juntinho. A regularização só vai acontecer, só vai dar certo se a gente entender que daqui para frente não pode mais fazer errado. Né? Não pode fazer errado, não pode fazer contra a lei. O que está consolidado, eu tenho uma lei especial que está deixando eu arrumar a casa. Vamos aproveitar essa oportunidade enquanto ela está vigente. Nada impede que alguma norma ela está vigente e acessível, né? Possa caçar essa normativa. Exatamente. De repente, a gente pode ter algo num sentido contrário ao direito de moradia, perder essa oportunidade. Então, nós de Extrema, que estamos vivendo, né, esse desafio, nós temos que aproveitar a oportunidade dessa lei. E nesse cenário, Léo, nós temos um número agressivo, né, que você tinha me falado. Eu falei que eu não podia dar números, então, mas eu vou voltar então para a pergunta principal. Eu tenho expectativa que nós temos assim uma média de 8.000 edificações, casas construídas sobre áreas irregulares. É muita coisa. Então, além desses solos serem irregulares, possivelmente essas 8 também sejam casas sem licenças. Então, são 2 infrações aí.
Nós falhamos 2 vezes enquanto município. Nós permitimos que as pessoas parcelem e organizem o terreno de forma irregular e também construam de forma irregular, sem projeto aprovado pela Secretaria de Obras e Urbanismo, e isso causa uma insegurança jurídica muito grande. Se eu falar que cada casa tem 3 pessoas, 3 membros da família, então eu tenho 24 mil pessoas. É muita gente, né? É muita coisa. E se eu tenho um município que tem aproximadamente 60 mil habitantes, como é que eu tenho 20 mil pessoas na informalidade, na irregularidade, né? Então eu tenho 1/3 da população ou mais vivendo nessa situação. Eu vou continuar excluindo? Ou eu vou trazer essas pessoas, organizar e dar oportunidade para que elas prosperem? Com certeza. Então, esse é o viés. O desafio é trazer essas pessoas para regularizar e fortalecer as políticas de combate ao crime e a continuidade, né? O desafio, acho que maior realmente, é combater esse crescimento desorganizado, desordenado. A gente vai ter que ter muita atenção, como é que estão as concessionárias. Não pode sair nada fora da nossa regra, do nosso escopo da política. Não adianta a gente fazer tudo isso daqui, essa política, travar, não soltar maquinário, não liberar energia, não liberar água, e tem alguém fazendo clandestinamente. Então, o município, através das forças policiais, através da nossa Polícia Civil de investigação, que já iniciou também, a gente já iniciou a integração também desses órgãos de extrema importância de segurança pública para seguir um projeto de acompanhamento e também de fiscalização, acompanhamento, né? Fiscalização com os nossos fiscais, as ferramentas, né? Eu vou contar para você uma novidade. O município, nessa premissa da prevenção e da fiscalização no combate, né, ao parcelamento irregular, adquiriu ferramentas. Nós estamos operando ainda em modo inicial, modo experimental, mas ferramentas via satélite. Essa ferramenta ela será capaz de identificar supressões sem licença, supressões que são as supressões arbóreas, né, de vegetação. Elas serão capazes de observar a terraplanagem, ou seja, aquela terra que tinha uma vegetação por cima. A gente consegue ver que houve uma terraplanagem, né? A terra está ali vermelhinha, né? A gente vai conseguir identificar a primeira fiada de bloco e, consequentemente, o fiscal vai lá e vai fazer esses embargos. A pessoa, em respeitando a lei, ela imediatamente vai acatar a determinação do poder de polícia e vai cessar, como deve ser, aquela intervenção sobre aquele imóvel, sobre aquela terra. E vai buscar, de forma antecedente, como deve ser, a regularização daquele parcelamento, né? Ali você não vai ter a figura da consolidação, porque daí o município agiu de forma efetiva e repeliu, segurou. E para isso devemos fazer inúmeras condutas. Nós devemos fazer a apreensão dos materiais de construção que estão ali com os pedreiros no ato do embargo. Nós deveremos fazer as valas para que as pessoas não consigam chegar com os caminhões de material de construção. Nós deveremos fazer as demolições, a obrigação até do parcelador de retirar aquela infraestrutura inicial ali que ele já colocou, que dá uma certa sensação de legalidade, um poste, um padrão, mas ali é só um início de parcelamento. Não existe um projeto, não existe um estudo, não existe um estudo de impacto, né, ambiental sobre aquele solo. É simplesmente as pessoas são donas, porque são às vezes herdeiras, sucessoras daquele imóvel. Elas entendem que por ser donas da terra, elas podem executar o parcelamento solo. E não pode. Adquém da lei. Tem regra. Tem regra, né? Então, Léo, essas ferramentas, né, de monitoramento via satélite e
aumentando o número também de servidores na fiscalização, elas vão não só depender mais da denúncia, da sorte ou da própria fiscalização, né, do setor competente. É algo que vai ser monitorado a 40 dias e esse sistema ele mostra onde que foi feita a intervenção de forma ilegal. Bacana, tecnologia inteligente para regularizar. Sem tecnologias nós não avançaremos. Exatamente. Porque nós estamos falando de pessoas, estamos falando de atos clandestinos que acontecem na calada da noite, aos finais de semana. A gente sabe que as edificações, elas burlam as leis, então elas vão ser feitas na hora que o servidor público não está trabalhando, né? Então essa ferramenta de satélite, ela é capaz, essa ferramenta não tem dia, né, nem hora. Para acontecer. Ela vai pegar, ela vai identificar e o fiscal vai até lá. Se a pessoa, nesse primeiro momento, ela não aderir a essa regra, ela vai descumprir, então, o ato, e automaticamente esse fiscal vai retornar, e aí as medidas e as sanções, com certeza, elas virão. Não aconselho munícipes. Por quê? Parece atrativo o negócio irregular. Ele é mais barato, tem aquela sensação que o pobre, né, a figura do pobre, ele não tem direito a comprar a terra na cidade, ali fora da cidade, então, é mais barato. Só que o cidadão, são tantas nuances, né, o cidadão, ele não, naquele momento, no sonho da casa própria, ele não consegue identificar que ele está fazendo um mau negócio. Ele está comprando terreno, mas ele não está levando o direito de construir, ele não está levando o direito de morar. Então, e ele também não tem certeza quando é que vai chegar a água para ele beber, para ele tomar banho. Ele não tem noção quando é que ele vai conseguir, como que ele vai fazer o esgotamento sanitário dele. Então, automaticamente, ele vai fazer a fossa caipira. Contra a todas as políticas, né, de saneamento básico, né, nacionais. Então a gente está voltando, né? A gente está... É como se a gente não for para frente e não achar soluções inteligentes, nós vamos voltar há 30 anos de Extrema, quando Extrema começou. Exatamente. Né? É o esgoto a céu aberto, é o problema de saúde pública. A gente começa a retroceder, né, Leonardo? Com certeza. Tem que... além da tecnologia estar a favor, né, de toda essa regularização, tem que ter uma consciência por parte da comunidade que é um combo, né? Da mesma maneira que o poder público oferece essa ferramenta de regularização fundiária, tem que ter a contrapartida do cidadão para promover a qualidade de vida para ele e para a família dele. É um casamento, né? E você sabe que eu acho muito interessante? A gente está tendo o contato pessoal com essa população. É importantíssimo. Não é só dinheiro. Sabe o que eu percebo? As pessoas que são, às vezes, desprovidas de estudo ou desprovidas de maiores oportunidades de acesso à cidade, não quer dizer que ela é desprovida de força laboral e de capacidade de ganho de recursos financeiros. São pessoas inteligentes, são pessoas guerreiras, capazes de conquistarem o sonho. A única coisa é que talvez elas não estejam preparadas a encarar o prejuízo que ela vai emergir depois dessa aquisição. Talvez ela não consiga olhar lá na frente. Num primeiro momento, ela entenda que aquele lote irregular é mais vantajoso financeiramente do que aquela aquisição na cidade do loteamento legalizado pelo preço. Sim. Simplesmente pela questão do preço. Tem a questão também que, às vezes, a pessoa ela se identifica mais pela zona rural, para viver de forma equilibrada. Mas olha que contraponto. Ela está indo para a zona rural para viver, para curtir o sítio. Mas ela compra um imóvel de 100 metros e ainda traz o parente dela, vende mais o fundo. Constrói 2 casas multifamiliares, são 2 famílias. De repente, tem 8 pessoas ali em 100 metros quadrados. Nós estamos fazendo o quê? Nós estamos estrangulando o solo, né? O solo não terá vez. A poluição é certa. E a dificuldade também da gente prosseguir com a aplicação dessa infraestrutura, uma coisa que eu falo bastante, uma característica que eu tenho observado também dentro dos projetos, fica difícil de encontrar saída, planejamento para a aplicação da infraestrutura, se eu não tenho espaço para colocar um biodigestor. Vamos supor,
Às vezes é uma região rural que a Copasa ainda não tem ainda a tubulação que chega até lá, está longe. Então, aquela concessionária que faz o tratamento de esgoto e o abastecimento de água não chega lá. Então, aquela região ela é unicamente abastecida por água de Poço Caipira ou então pelo semi-artesiano, né? Pelo poço semi-artesiano. E aí, ela tem que pagar por isso, fazer esse poço, mas ela divide com os vizinhos, ok. E aí a energia, ela não consegue ligar essa energia. Como é que ela vai ligar essa energia? Aí, o que ela faz? Ela pede para o vizinho. O que ela faz? Uma ligação clandestina que a gente chama vulgarmente de gato. Continua errado aí, já está continuando errado. Ó o gatinho. A gente faz o gatinho, que eu brinco muito com a galera lá. Eu falo, gente, como é que tá os gatinhos? Todo mundo vem narrando para mim uma série de situações. É transformador que estoura e pega fogo na rede, deixa todo mundo sem luz. Até que, quando isso acontece, até que tem uma solução por eles mesmos, porque como eles estão fora do ordenamento, como que eu chamo a prefeitura para arrumar uma rede de energia elétrica que é clandestina? Como é que eu ligo para a Energisa? Ô, Energisa, vem aqui resolver esse problema do bairro tal, mas essa rede de energia não está ligada pela concessionária. Como é que eu posso arrumar? Então, olha que desafio. Quanto mais excluídos e mais alocados dentro dessa falta de saneamento e dessa falta de infraestrutura essencial de energia, como que eu vou conseguir arrumar um projeto para atender? Difícil, né? E na zona rural, qual que seria a solução de esgotamento sanitário quando a Copasa não chega? Aquilo que a gente chama do biodigestor, a fossa biodigestora séptica. Fossa séptica biodigestora. Isso. É muito legal, tem de todo tamanho. Ela é um preço até acessível, de R$2 a R$3.000, me parece, o menor tamanho. Ela atende individualmente cada casa. É uma solução ambiental maravilhosa. Podemos aprovar esses projetos, as pessoas vão ter um prazo, elas vão colocar, vão garantir, pegar a assinatura que todo mundo vai fazer isso. E é uma participação coletiva e pelo poder público. A gente vai estar. Mas a pessoa não deixou espaço, Léo. Ela construiu 100% dentro do terreno dela. Então, não tem espaço para o biodigestor. Como é que eu vou aprovar o projeto de regularização fundiária daquele núcleo se está com característica de verticalização, se está com característica de falta de espaço para fazer o esgotamento sanitário ou outra solução? Então, assim, não estamos diante 100% dessa situação. Mas se tudo converge, se a gente não aplicar essas políticas, num curto período de prazo, nós vamos aí ter as características da favelização muito latentes em nosso município. Hoje, o que nós temos? Uma características de parcelamentos irregulares, caracterizados de forma horizontal. Então, nós temos aí uma bagunça de casas, uma bagunça de loteamentos. No perfil onde estamos, na situação como estamos, acredito eu, muito esperançosa, que dá tempo ainda de uma política de continuidade. Sim. Eu acredito que esses primeiros 4 anos, ainda só falta, né, para a próxima gestão, para essa gestão ainda tem 3 anos. Então, assim, como ela está sendo aplicada agora, dessa forma, a gente tem 3 anos aí para dar sequência e pôr para rodar esse plano e realmente trazer resultados. Mas não pode parar, é algo contínuo. A educação tem que ser contínua. Sim. E a prevenção e a coibição preventiva. Para daí a conta fechar lá na frente. Dá 2 gestões, 8 anos, 12 anos, você vai ter o quê? Você vai ter todos os núcleos organizados, suas fachadas embelezadas, porque olha que legal, a REURB, além dela trazer essa infraestrutura básica, ela também pode e deve fazer um embelezamento, uma melhoria de característica paisagística. Uma revitalização, né? Uma revitalização para tirar aquele aspecto da favelização, aquele aspecto da precariedade. Que valoriza o imóvel também, né? Pela titulação por si só já vai ter valorizado. Sim. Pela aplicação da infraestrutura ainda já mais. Vai ter. Inserindo ele a matrícula no cartório de registro de imóveis, você vai poder financiar, hipotecar, penhorar esse bem, dar em garantia. Você traz o cidadão para o ordenamento jurídico de forma completa.
ele vai poder fazer parte do sistema de crédito financeiro com essa situação. Além de estar devidamente cadastrado no sistema tributário municipal. Ai, meu Deus, vou ter que pagar imposto. Filho, não se preocupe com isso. Isso é o menos importante, é o mais barato, é o imposto. O imposto urbano aqui em Extrema é irrisório perto de outros municípios, e nós, se tivermos que fazer... parcelamento, alguma coisa? Não, se tivermos que fazer nos próximos anos, porque acredito que o nosso IPTU está muito desatualizado, não temos que chamar alguém do setor competente fazendário para falar um pouco sobre isso, não vou me adentrar porque não é da minha seara, mas eu acredito que faz muitos anos que a gente não eleva nem alíquota, nem base de cálculo aí, para aumentar o valor do IPTU, um valor irrisório, insignificativo. Porém, a contribuição que reverte, né, a ideia do tributo e de trazer esse cidadão, cadastrar ele, dá direito ao cidadão a cobrar mais do poder público. Teve um problema de energia, tem um problema de buraco na rua, tem qualquer problema urbanístico, ele pode bater na porta do poder público com tranquilidade, porque ele paga os impostos dele em dia, ele está cadastrado, ele tem rede de água, ele tem rede de luz, ele está inserido completamente, então ele tem direito. Aí começa, atendemos aos deveres, o direito do cidadão, ele sobressai. Nós temos que munir o povo de direito. Exatamente. Ô, Suhaila, fala uma coisa para mim. A gente está chegando próximo aqui ao final da nossa entrevista, mas ainda tem mais umas perguntas. Quais são os próximos passos ou metas da Sala REURB para os próximos anos aí? Consegue passar uma... A nossa meta é erradicar, certamente, o parcelamento irregular de solo. Com certeza, o foco é esse, né? Porém, nós identificamos já mais de 120 núcleos até o momento. É bastante núcleo informal. Não consigo mensurar em quanto tempo a gente vai conseguir regularizar tudo. Nós estamos criando critérios... Vai ser uma corrida, né? Vai ser uma corrida. Nós estamos elegendo as prioridades. Nós estamos dando atenção aos parcelamentos mais antigos e que, em concomitância, estão mais precários a questão da infraestrutura. Acho que converge de uma maneira melhor para a gente poder escolher esses núcleos. Mas também tem os núcleos onde o poder público já fez grande parte da aplicação dessa infraestrutura. Então, eu tenho vários núcleos dentro desses 120 que só depende de titulação, de escritura. E tem muitas famílias que estão aguardando esse sonho, né? É um sonho mesmo de ter o seu título de propriedade. É mais brando, parece ser mais fácil de atacar, mas o projeto vai ter que ser perseguido com todas as características do mesmo jeito. Então, me parece um pouco mais coerente nesse início que a gente já faça aquilo que está um pouco mais precário a nível de saneamento, abastecimento de água e iluminação, que é o mínimo do mínimo. Entendi. Né? Ô, Suhaila, assim, eu queria deixar, primeiramente, vou fazer uma última pergunta para você, mas antes, queria esclarecer para a população que hoje o Executivo disponibilizou dentro do prédio da Prefeitura uma sala de atendimento para o cidadão. Queria deixar o recado, né, para vocês, passar para a Suhaila a nossa última pergunta. Eu queria que você deixasse uma mensagem para a nossa população, para os moradores que ainda, Suhaila, não iniciaram o processo de regularização. Bom, o processo de regularização, ele não deve ser iniciado nesse primeiro momento pelo particular, porque o poder público está encabeçando essa política e o fará. Nós já temos realizado alguns levantamentos pelo Instituto Cidade Legal, que eu não posso deixar aqui de abordar, que iniciou esse projeto na gestão passada e deixou para a gente aí já vários sinais, vários levantamentos que nos ajudaram a sair. Nós não saímos do nada, não saímos do zero. Nós conseguimos um pequeno material, mas conseguimos dimensionar, né, de forma mais abrangente o que viria pela frente. Então, até os estudos, a forma de trabalhar, minutas, a gente se utilizou aí das últimas aprovações da última gestão.
Estamos melhorando o processo, né? E queremos que a população aguarde em suas residências, no sentido de projetar a regularização, eu quero dizer. Porque no sentido de conhecer os seus direitos, tirar dúvidas e vir até nós, está aberta, a Sala REURB está aberta para atendimento ao público. Agora, quem vai escolher qual é o núcleo que vai ser feito é o próprio gestor, né, o prefeito municipal, através da equipe REURB, que vai apontar essas necessidades, conjuntamente com o Ministério Público, que tem também indicado inúmeras áreas que são áreas que estão sofrendo ação civil pública. Então, também, nós temos esse braço do Ministério Público que nos ajuda também a identificar aquilo que é bastante agressivo e merece prioridade. E a Sala REURB, a gente fala muito assim, através dos nossos cartazes. Fiquem atentos às ações da equipe REURB. Então, quando a gente inaugura uma regularização em determinado bairro, o que a gente faz? A gente vai lá. A gente leva placa, a gente avisa, a gente conversa no mercado, eu entro nas casas, eu bato papo, eu puxo um, puxo outro, eu quero saber interação como é que... total. Interação, o que está acontecendo naquela vila, eu quero conhecer os desafios deles, as dificuldades. E, então, começa aquele burburinho que eu chamo, que é o boca a boca, é o rádio povão. Eu quero que o povo escute não outras pessoas. Escutem o recado da equipe REURB. Eu estou mandando esses recados pelos canais, né, de radiodifusão, espero ampliá-los em breve. E todas as ações que vão sendo feitas são assim. Primeiro a gente avisa que vai fazer o levantamento, depois a gente avisa que vai passar o drone, que a gente quer saber como é que estão essas edificações, depois a gente marca uma palestra, vai lá, pede a participação da população, pede para fazer a cessação das obras, explica o que é que vai ser feito, porque até nessa altura a gente já sabe basicamente metade do processo que a gente vai fazer ali. Então a gente começa a trazer essa população para o seio da REURB. E aí, quem andar com a gente vai ver o seu projeto finalizado e concluído, como foi o caso que eu quero agradecer à população da Vila do Postinho, do Manil Valentim e do Moraes. Essa população, que foi a população que aceitou esse desafio de participar conosco, já recebeu seus títulos de propriedade na última cerimônia, a primeira cerimônia, né, que essa gestão fez, que aconteceu na semana passada. Isso, bacana. Bem, eu primeiramente quero agradecer a sua participação conosco aqui no nosso Papo Cidadão, deixar o espaço aberto para você para novas informações, são dados, informações de utilidade pública que lida com habitação, liga com moradia e de assuntos que, né, diz respeito diretamente à nossa coletividade, que é o teto, né, a moradia segura e totalmente regularizada, que é um trabalho que vem sendo muito bem feito, Sohaila, por toda a sua equipe, pelo Executivo, né, contando com o apoio da Câmara, e agradecer a sua participação aqui, deixar o espaço aberto para novas informações do REURB. Não só do REURB, mas, né, de todo o trabalho que você faz na sua coordenação. Eu que agradeço, Leonardo. Acho que a oportunidade aqui, espero ter atendido as expectativas jornalísticas. A gente tem boa vontade, tem conhecimento técnico, mas muitas vezes tem limitações em algumas esferas. Então, é um projeto que depende de participação além da população, mas de outras secretarias. Eu quero aqui agradecer as secretarias municipais envolvidas neste projeto, as autoridades públicas que estão abraçando este projeto, principalmente ao Dr. Fabrício, por ter me convidado para estar à frente do desenvolvimento dessa política, né? Quero pedir aqui aos demais envolvidos, aos servidores, que realmente levem a sério, não segreguem a questão da REURB com relação ao parcelamento de solo. Não entenda que a REURB está fazendo algo ilegal ou algo fora da lei para atender quem não seguiu a lei. Não é por esse lado que devemos seguir. Nós devemos seguir algo realmente que vá de encontro com os anseios da população, da sociedade. É um projeto, sim, voltado para o povo. Bacana, bacana. Obrigado, Sohaila. Muito obrigada, Léo. E agradeço você também que acompanhou esse bate-papo super esclarecedor.
e conto com vocês no nosso próximo Papo Cidadão. Um abraço, até mais, valeu!